Vamos aguardar um pouquinho até o pessoal ir chegando. Quem vai chegando nos ajuda a compartilhar para a gente aumentar o alcance da nossa live. Boa noite, Giovana, querida. Beijão para ti, Ana. Sejam bem-vindas. Enquanto a gente vai aguardando o pessoal chegar, eu vou ir compartilhando aqui também no meu Facebook e mandando ali nos grupos, tá? Aguardem um pouquinho, me ajudem aí a compartilhar. Olá, Alexandre, a Patrícia, a Dilvane, boa noite. Ajudem a compartilhar para a gente aumentar aí o alcance da nossa live. Marinês, querida, beijão, tudo de bom? Pessoal, vão dizendo aí se tá bom o som, tá chovendo bastante hoje aqui na cidade de Passo Fundo. Vê aí se vocês estão nos escutando bem. A Ana, beijo, Ana. A Dani, boa noite, Dani. Vera Lúcia, boa noite. Isso aí, nos ajudem a compartilhar para aumentar o alcance da nossa live. O Alexandre, a Daiane, a Jéssica, beijão, Jéssica. Aí, ó, a Giovana tá dizendo que tá bom o som. Daqui um minutinho a gente começa. Boa noite, Camila. Isso aí, já temos bastante gente com a gente, que bacana, olha só. Valéria, beijão para ti, tudo de bom. Olha que legal, que a gente possa aí fazer uma boa discussão. A Camila, olá, querida, beijão, Camila. Ó, mandando um beijo aí, um abraço de sertão. Boa noite, Josi. Isso aí, a gente já tem bastante gente com a gente, então vamos dar aí o nosso boa noite agora oficial para todo mundo. Boa noite a todas e todos. Para quem não me conhece, eu sou a professora Regina e juntamente aí com outros colegas criamos esse espaço que a gente denominou Chão da Escola, que tem como objetivo ficar mais perto de vocês. Como o nome já faz referência, o espaço Chão da Escola é para dar voz à classe trabalhadora que vivencia o dia a dia da escola pública. Nessa quarta live, nós abordaremos a temática Desafios da Inclusão, onde nossas convidadas terão o desafio de construir uma análise acerca da enquete que foi lançada no dia 23 de junho. A maioria das pessoas que participaram da enquete responderam que não, que de fato a escola pública ainda não consegue garantir a inclusão como deveria, ressaltando que avaliaram que teve avanços, mas ainda falta muito no que diz respeito a garantir a qualidade. Muito se fala e se discute sobre educação inclusiva. A educação inclusiva, ela é garantida, ela é um direito que todos que tenham algum tipo de necessidade especial sejam matriculadas no ensino regular, baseando-se no princípio da educação para todos. Direito este que é garantido na legislação vigente, nos referenciais curriculares e no cotidiano dos alunos inclusos no ensino regular. Mas existe aí uma dicotomia entre a realidade, a legislação e as condições para que, de fato e de direito, a inclusão aconteça com qualidade. Para darmos início aí
ao nosso espaço de fala, chão da escola, como de costume, iremos iniciar com a fala de uma das nossas colegas professora. E hoje o comentário que a gente escolheu foi da Daniele Dias, que diz o seguinte: acredito, peraí, deixa eu subir aqui um pouquinho o comentário da Daiane, perdão, diz o seguinte, que acredita que sim, vem avançando aos poucos. As escolas estão mais abertas à inclusão, mas ainda é necessário mais estrutura física, profissional, acessibilidade, avaliação, diagnóstico precoce. A inclusão não se garante só com atendimento especializado, mas sim com o trabalho multiprofissional. Essa é a fala da nossa querida Daniela Dias. Um grande abraço para você. Mas ninguém melhor aí para falar sobre esse assunto do que quem vive o dia a dia da escola pública, onde nós teremos hoje como convidadas a professora Adriana Aparecida. Vamos chamando aqui as nossas convidadas. Adriana Aparecida, a professora Thaisa e a professora Nalu. Sejam bem-vindas, meninas, é um prazer ter vocês aí nesse bate-papo. Nós estamos aqui com 66 pessoas nos acompanhando no nosso bate-papo. Olha que responsabilidade nessa noite, né? Sejam bem-vindas, colegas, é um prazer ter vocês aqui no nosso espaço Chão da Escola, que a gente possa fazer uma boa conversa, né? A gente vem dizendo que é um bate-papo onde a gente troca ideias, análise, pensa em algumas alternativas que possam ajudar a gente estar qualificando ainda mais a nossa educação. Nessa primeira rodada, as nossas convidadas vão estar se apresentando, né? A gente precisa saber um pouquinho mais, né? Quem elas são, aonde que elas trabalham, que atuação que essas professoras fazem aí na nossa rede municipal. E também elas já vão aproveitar nessa mesma rodada falar um pouquinho sobre a nossa enquete, aonde nós lançamos na semana passada a seguinte pergunta, né? A gente fez aí um questionamento à comunidade, onde a gente perguntava se, de fato, a educação pública consegue garantir a inclusão com qualidade. Era esse o questionamento, né? Sim ou não, as pessoas poderiam estar respondendo, mas teve muitos comentários, teve mensagens pelo WhatsApp, tivemos mensagem no Facebook, muitos comentários, bastante interação aí da nossa comunidade nesse tema, que é de extrema pertinência aí, considerando que a gente luta pela qualidade da educação. Então, nós vamos começar essa primeira rodada com a Nalu. Nalu, seja bem-vinda. Gostaríamos que você, então, se apresentasse e falasse e já pudesse estar entrando no nosso tema de hoje. Com você, Nalu, a palavra. Boa noite a todos, tudo bem? Um prazer estar aqui nesse chão da escola, participando, né, com esse tema tão importante, que é a inclusão. Bom, vou me apresentar um pouquinho, né, para vocês conhecerem o meu histórico. Bom, eu iniciei na carreira do magistério bem cedo. Já fazem mais ou menos uns 26 anos. Não vamos entrar muito em detalhes, né? Então, assim, eu estava no magistério ainda quando eu comecei a dar aula. Então, assim, foram anos, né, com a educação infantil, trabalhando com essas crianças, até que, só que eu sempre trabalhei em escola particular, até que depois, em 2012, eu fiz um concurso aqui, né, para a prefeitura, e daí fui chamada e comecei a trabalhar com a educação infantil. Então, eu conciliei a educação infantil do município com a educação infantil do particular, e depois também trabalhei com o fundamental, com essas crianças, e assim foi. Aí, na educação infantil, a gente não teve, assim, muita, principalmente na faculdade, a gente teve muito pouco embasamento teórico e práticas para trabalhar com essas crianças, né, com dificuldades. Então, assim, fui me especializar, fiz atendimento educacional especializado, fui buscar uma pós em autismo, porque as crianças, né, estão aí e a gente tem que dar conta, né? Então, assim, a gente tem que se especializar e se aprofundar cada vez mais. Eu também
tive 2 crianças assim, até o momento na escola, né, autista. Então, assim, foi bem complicado, assim, para trabalhar com ela, porque a gente estuda muito, lê muito, mas é muito difícil, assim, a gente saber, porque cada criança é única. Então, a gente tem que conhecer, a gente tem que estar preparada, a gente tem que ter material, a gente tem que ter apoio, né? Então, eu acredito, assim, já entrando um pouquinho na enquete, dizendo que, pelo menos na parte que eu mais tenho experiência, que é na educação infantil do município, eu acredito ainda que a gente tem muito chão ainda, né, que trilhar, porque o fundamental, acredito que esteja mais preparado para receber essas crianças, porque o fundamental, eles já têm em várias escolas as salas de recurso, tem um atendimento educacional especializado, coisas que o infantil ainda não tem na própria escola, né? Então, a gente tem que fazer os encaminhamentos, a gente sabe que isso é bem, assim, complicado, né? Devido a muita demanda, muita criança, né? Então, assim, acredito que a gente tem ainda discutir muito sobre isso, amadurecer mais ideias, rever vários conceitos, né, para que a inclusão seja, né, feita realmente como deve ser, né. Então, essa é um pouquinho da minha história, né, que eu trabalho com... Eu também agora, nesse exato momento, a experiência que eu tive mais, assim, com crianças com transtornos, com deficiência, é através de uma clínica que eu fazia atendimento educacional especializado. Eu trabalhava com crianças autistas, com crianças com deficiência intelectual, já trabalhei também com deficiente visual. Então, assim, foi muito gratificante. E hoje, o que eu faço? Eu faço atendimento a domicílio. Eu vou nas casas ajudar essas famílias a lidar com a realidade de hoje, que está assim muito difícil, está bem complicado. Tem famílias que estão conseguindo dar conta, né? Tanto a criança no ensino regular como a criança incluída, mas tem famílias que estão ainda totalmente perdidas. Tem famílias que os seus filhos conseguem realizar as atividades que são encaminhadas pela escola, tem famílias que não conseguem. Então, eu vou ao domicílio, ajudo a acompanhar as aulas que são feitas online, tem crianças que eu ajudo a criar essa rotina de estudos, a adaptar as atividades para que se torne mais fácil, de melhor compreensão para elas. Então, hoje, eu faço isso juntamente, né, com a educação infantil das crianças do município, que agora, nesse momento, né, a gente não está tendo aula, mas a parte mais que eu faço a domicílio é para o fundamental, que daí eu ajudo, né, eles a fazer essa adaptação curricular. Seria isso. Obrigada. Obrigado, Nalu, um prazer ter você aí nesse bate-papo da nossa noite de hoje. Para quem está chegando agora, o Espaço Chão da Escola acontece todas as segundas às 20 horas, onde a gente está abordando aí temas diferentes relacionados à educação pública. Professora Adriana, por favor, se apresente, fala um pouquinho quem é você, aonde que você está atuando atualmente, né? E também já vai entrando aí no assunto da nossa enquete de hoje, sobre se de fato aí as nossas escolas públicas vêm conseguindo garantir a qualidade no processo de inclusão. Então, por favor, professora Adriana, a palavra é sua. Boa noite a todos, então, colegas, queridas. É uma grande satisfação, então, estar hoje fazendo parte com colegas tão queridos, a convite de uma colega muito importante na nossa rede, enfim, pessoalmente, né, neste espaço Chão de Escola. Então, eu sou a Adriana, professora da rede municipal, desde 2004, né, eu fiz pedagogia, não fiz magistério,
entrei na faculdade de pedagogia e desde o início do meu curso eu sempre, na verdade, é um interesse que sempre tive desde muito nova com deficiências, né? Pessoas com deficiências, desde o meu primeiro semestre fiz atividades, trabalhos, pesquisas, enfim, sobre as deficiências na faculdade. Quando eu concluí, eu já passei no concurso, no primeiro concurso meu, e fui trabalhar no ensino fundamental. E aí eu tive o prazer de conseguir ir para uma escola onde eu fiquei 9 anos, que é uma escola onde eu iniciei a minha caminhada profissional como professora de educação especial na rede municipal, que é a Dom José Gomes, né, a Escola do Coração, e eu sempre falo isso. Foi lá que iniciei essa caminhada de realmente aprofundar os estudos. Aí eu fiz educação especial, fiz psicopedagogia, fiz a EE, e aí iniciei meu trabalho com sala de recursos em 2012, no ensino fundamental, né? Em 2012, então, eu fui nomeada na minha segunda matrícula no município, na educação infantil. E aí, quando eu entrei na educação infantil, como falou a Ana Lu, em 2012, né? Foi bem na transição, onde os professores nomeados começaram a assumir realmente essa educação que era legislada, então, a nível nacional, como escola de educação infantil, e logo vi a diferença entre fundamental e educação infantil no que se referia à educação especial. Em 2016, eu assumi uma das salas de recursos, das primeiras salas de recursos da educação infantil. Era eu e a Thaisa, né, Thaisa? É, verdade. Com muitas ideias, né, mas... Então, o projeto que começou e não acabou, é isso aí. Não. A gente encontra outros caminhos para concretizar. Então, é uma caminhada de muito tempo já dentro da inclusão, e depois eu saí, então fui para o CAIC, né, minha segunda escola do coração, porque eu adoto as escolas, depois que eu saio, durante o tempo que estou, eu gosto de ir no bairro, eu gosto de passear no bairro da escola, enfim, eu tive poucas escolas e todas são do meu coração, porque eu fiquei muito tempo em todas, né. E aí, ano passado, então, em maio, houve a eleição para presidente do Conselho Municipal de Educação, e aí, então, eu precisei sair da escola, né, do CAIC, e eu fiquei na sala de aula da educação infantil até o início desse ano, onde eu assumi, então, novamente, uma sala de recursos da educação infantil na EMEI André Zafari, e, infelizmente, quando eu consegui a minha troca de matrícula e cheguei na EMEI, uma semana e meia depois, nós tivemos a notícia da pandemia, enfim, e esse caos todo, enfim, que eu não consegui conhecer meus alunos ainda, e estamos nessa situação. E também na presidência do Conselho Municipal de Educação, que é uma outra situação bem atípica, né, nessa pandemia toda. E falando dessa nossa situação, nesse tempo que estamos vivendo, onde nós precisamos das normativas para que as coisas aconteçam, e nós estamos vivendo um tempo muito difícil, e um tempo de entraves, assim, entraves no sentido de normativas, no entrave no sentido de administrativo, as pessoas não sabem muito para que lado vão, as escolas estão fechadas, mas acredito que os professores estão trabalhando muito mais, porque eu estou trabalhando muito mais, e estou muito mais preocupada e muito mais ansiosa, porque eu não tive acesso aos meus alunos, eu troquei, foi muito pouco tempo que tive para ficar na escola e organizar, e eu creio que seja a angústia de muitas pessoas, muitas colegas me procuram. Enquanto presidente do conselho também, a gente tem enfrentado situações bastante polêmicas e difíceis, porque muitas questões nós não temos poder nenhum para resolver, tem a vontade, mas nós não temos como resolver muitas questões. Hoje recebi a triste notícia de que 2 escolas de educação infantil fecharam as portas. São notícias muito tristes, nos deixam muito abalados, porque são crianças que vão ficar sem escola. O atendimento já é bastante difícil nessa situação de não presencial e de tentar utilizar ferramentas, enfim, o meio remoto, né? Muitas crianças não têm acesso, e uma preocupação muito grande
que pelo menos é uma preocupação minha pessoal, são justamente com as crianças que têm deficiência. Né, a Ana Lu falou que tem feito atendimento domiciliar, nós temos isso previsto, né, em normativas, em legislação, para o atendimento domiciliar das crianças com deficiência, crianças que tenham CID, né, e neste novo caminho que iremos trilhar, nesses novos tempos de educação, nós vamos precisar pensar, sim, em uma forma dessas crianças estarem atendidas. Porque se nem os profissionais, muitas vezes professores, conseguem não sei se atingir os objetivos, mas talvez consigam dar conta do que é necessário para essas crianças. Eu fico pensando nas famílias, que muitas vezes não têm recurso nenhum, né? Nem de conhecimento, nem o recurso material, enfim. Como que nós vamos dar conta disso? Como que o público vai dar conta disso? E eu sou egressa, estudei sempre minha vida toda em escola pública, e tenho no público como a grande ferramenta de transformação da sociedade. Eu não acredito em outra escola para que a sociedade melhore, enfim, que nós tenhamos tempos diferentes e tenhamos cidadãos realmente com capacidade de dialogar e de lutar e de encontrar o espaço, enfim, se não no público, né? Eu acredito que o público é que precisa desse olhar especial, e infelizmente a nível nacional nós não estamos vendo muitas ações, né, em relação ao nosso espaço público, à nossa escola pública, em relação às pessoas, em relação a essa pandemia toda, enfim, todo o caos, né, que está sendo instalado com isso. Mas nesse espaço, chão de escola, né, hoje a gente tem essa responsabilidade de discutir essas questões. A educação pública consegue garantir a inclusão com qualidade nos moldes que temos hoje? Não. Impossível. É no nosso modelo de educação? Não. Se formos ver um modelo de educação ideal, o Brasil está anos-luz ainda. Porque o que eu penso? Na minha cabeça eu separo o que é público e o que é privado. Porque o privado tem seus próprios meios, o privado tem famílias que têm comprometimento, e o público não. O público, grande parte das nossas famílias, elas não têm a mínima condição, e elas só contam com o público. E a nossa maior massa social depende do público. Então, eu acredito que a qualificação desta escola pública, a qualificação da escola, quando eu falo escola, eu falo do profissional, eu falo do professor, eu falo da comunidade escolar, eu falo de equipe gestora, eu falo de possibilidades de formação, de bolsa mestrado, de bolsa doutorado, eu falo em um sentido amplo, né, de todas as pessoas que fazem parte dela. Porque como ela atinge a grande massa da população, ela seria o único meio, ou uma das maiores ferramentas, ou a ferramenta, ou o instrumento de transformação dessa sociedade. E como que isso será transformado se ela ainda não tem possibilidade, se ela ainda não tem toda a qualificação que é necessária, no sentido até de próprias verbas. Nós sofremos nos últimos anos muitos cortes de verbas, principalmente federais, né? E hoje a gente está vivendo essa crise com esse Ministério da Educação, que não se sabe o que vai acontecer, que cada vez que tento arrumar fica pior, me parece. E é uma crise sem precedentes, né? A educação no Brasil, ela vem em uma crise muito grave, porque as coisas são resolvidas de um patamar, ou me parece que as pessoas no nosso país discutem educação, ou que qualquer um discute educação, ou, né, sem propriedade, sem domínio da causa, sem o conhecimento específico, sem o olhar pedagógico, e criam normativas e criam cortes, e isso não está facilitando e não está auxiliando. Hoje nós temos um caminho, sim, na educação especial já. No nosso ensino fundamental aqui na rede municipal, acho que a gente tem um caminho, eu acompanhei esse caminho muito de perto, né, com a implantação da obrigatoriedade, da legislação, das salas de recursos, enfim, é um caminho muito longo já trilhado, né?
mas nós temos toda a nossa questão da educação infantil que engatinha e grita ainda por ajuda. É o grito da ajuda do professor, é a ajuda da família, não sabe muitas vezes como conseguir o medicamento. Muitas vezes eu vi mães que por dias seguidos chegavam na escola, mas eu fui em tal lugar, não tem, mas eu fui lá, daí não tem, mas aí me mandaram para o outro. E eu só ficava pensando naquela mãe que passava todo dia com um arrastado pela mão com TDAH e o outro no colo, pegando o ônibus. E quantas vezes ela chegou na escola e falou isso. E aí dá um desespero, porque tu não consegue ajudar, né? E aí a gente entra na nossa instância do público, que talvez tente fazer o melhor, mas não consegue abarcar, porque a gente sabe que é uma crise que vem a nível nacional, né? Se a gente for analisar a educação em outros países, quase que se desiste de ser professor aqui. Na verdade, não se desiste, porque eu acredito que ser professor nessas situações adversas, ser professor no Brasil hoje é uma atitude de coragem, e é para poucos. E além de ter que ter essa coragem, tem que ter esse olhar diferente pelo ser humano. E só se constitui professor realmente transformador quando tem esse olhar, essa sensibilidade, esse amor pelo humano que é incondicional. Eu sei que muitas pessoas, e principalmente agora na crise, não se vive de amor. Com certeza não. Eu também estou preocupada com o que vai acontecer com o congelamento salarial. Mas para ser professor tem que ter coragem e muito amor no coração. É muito amor pelo humano, muita sensibilidade na situação que nós estamos hoje. E então esse tema ele vem e bate muito forte na gente, porque a gente está amarrado num sistema e muitas vezes a gente tenta burlar ele, né? Eu pessoalmente eu falo porque tive autorização da diretora na época. Eu peguei alunos e coloquei dentro do meu carro e levei para fazer avaliação no SEMAI, porque a família não ia levar e eu precisava que eles fossem. De uma mãe analfabeta com deficiência intelectual, um pai com deficiência intelectual. Então, eles só tinham a mim. Eles não tinham ninguém mais. E muitos alunos nossos, da nossa periferia, da rede municipal aqui, eles só têm a nós. Muitas vezes, eles só têm a professora. Para olhar com amorosidade, para escutar com amorosidade. E dar uma devolutiva para que ele possa ir para casa, então, talvez com o coração mais leve de tanto sofrimento que ele traz, de tanta dificuldade. Porque não são só as dificuldades, a dificuldade financeira, ela traz outras dificuldades. Ela traz a cultural, ela traz a dificuldade de compreensão, de dialogar, ela traz muitas dificuldades. E nós também temos, eu lembro, não sei se a Thaisa lembra, de uma época que nós estávamos pensando em uma forma de fomentar o SEMAI, enfim, de fazer uma emenda de lei, algo que o constituísse como um centro, porque nossa rede precisa, com 16 mil alunos, eu acredito que seja bem necessário, que a gente falava do grande número de pais que precisam de atendimento. E às vezes tu chama a mãe para conversar, ou o pai, e tu percebe que a criança é muito boa, e ela sabe muito. Porque a pessoa que está ali de responsável dela não poderia ser responsável nem por si mesma, quanto mais por uma outra criança. Então, é um tema forte, diria eu. Acho que é isso, gente. Não sei se não me passei no horário. Professor gosta de falar, né, Adri? É assim mesmo, né? A gente pega, engata primeiro e vai, né? Não tem problema, não. Esse é o nosso espaço de fala, eu acho que é por aí mesmo. É importante a gente fazer essas análises, eu acho que é um momento que a gente deve aproveitar ao máximo para aprofundar essa discussão. Muitos comentários, muitas curtidas, a gente tem cerca aí de 80 pessoas nos acompanhando, meninas, um monte de gente aí dando parabéns. Vocês têm o fã-clube inteiro aqui dessas 3 pros, né? Tem o fã-clube da Nalu, da Adriana, da Thaisa, tá todo mundo aqui conectado, trazendo muitos comentários. Na medida do possível, a gente vai lendo, vai colocando aqui na telinha, tá? Agora a gente vai passar, então, para a professora Thaisa. Thaisa, por favor, se apresenta, fala um pouquinho mais sobre você. Acho que é importante falar, assim, onde que você atualmente, você está... em que espaço profissional você está atuando, e também pode entrar aí no assunto da
enquete no que diz respeito à garantia ou não, né, da educação inclusiva com qualidade. Por favor, Thaisa, a fala é tua. Muito bem. Boa noite, meninas. Boa noite a todo o pessoal que está nos acompanhando aí, né? Esse fã-clube que nos move, né? Na verdade, porque o professor é movido pelo amor. E, então, assim, ó, agradecer o convite, Regina, e dizer que eu respeito muito a seriedade e o compromisso que tu tens com a educação e a forma que tu trata todos os assuntos, né? E também, assim, dizer que eu sou pró, né? Eu, quando dizem o que tu é, eu sou pró. Apesar, né, de outras coisas, eu me considero pró de sala de aula. A vida toda eu trabalhei com crianças pequenas, né? Comecei com a pedagogia, os anos iniciais, e aí eu já percebi que eu gostava era dos menores, das crianças pequenas mesmo. Então, aí eu fiz, né, um tempo grande, trabalhei em escola privada, foram 18 anos que eu trabalhei em escolas privadas. Aí acabei passando no concurso do município e entrei na rede, né? Uma coisa assim que eu tenho que colocar é que eu me surpreendi muito com a qualidade dos profissionais da nossa rede, né? Porque a gente faz muita coisa. E eu tinha uma ideia muito diferente, assim, ao meu ver, apenas as escolas privadas é que tinham profissionais que faziam aquele trabalho de qualidade. E agora eu consigo perceber assim, o quanto eu estava equivocada, porque nós somos profissionais de rede e trabalhamos tanto quanto ou melhor que, né, algumas escolas que a gente conhece. Então, assim, eu gosto muito do trabalho da rede. Apesar de achar que nós temos muitas faltas, né, muitas deficiências e muitas coisas a melhorar. Bom, aí de sala de aula, que é meu chão, né, eu comecei a perceber, assim, que sempre era aquele aluno que tinha dificuldade, aquele aluno que incomodava mais, era o que eu gostava realmente de buscar e de aprender, porque, assim, cada turma que você pega, você tem que buscar. Tem sempre um ou dois, aquele que te faz sair da zona de conforto e ir atrás de um conteúdo, e atrás de alguma coisa que faça você entender e saber que prática, que metodologia, que coisa é essa que você vai ter que fazer com essa criança para você ganhar ele. E aí eu comecei a pensar em fazer psicopedagogia. Mas antes disso eu não era especialista em educação infantil, então eu pensei, bom, primeiro eu vou me especializar em educação infantil para entender esses pequenos, e aí logo em seguida eu fiz a psicopedagogia. Fiz a psicopedagogia, trabalhei com algumas aulas em casa, sempre apliquei na escola o que eu aprendi na psicopedagogia. Aí, então, há uns 5 anos atrás, eu recebi o convite de uma psicóloga, da Tatiana Seibel, para fazer parte da equipe dela na Clínica Vivari. E aí, realmente, eu encontrei o meu outro chão, né? Que seria, depois do chão da escola, o chão da clínica, do atendimento personalizado, individualizado e com crianças com necessidades especiais realmente. Aquelas um pouquinho, que você precisa um pouquinho mais do que aquele trabalho de busca de sala de aula, de entender o comportamento. Aí eu busquei uma especialização, que ela é a longo prazo, na CBI of Miami, né, que eu estou fazendo, ela é maravilhosa, e essa está me dando, assim, uma base científica para eu trabalhar com essas crianças. Não é no achismo, não é em teóricos que funcionam, ou, né, em partes ou não, realmente ela é baseada em evidências científicas e funciona muito bem. Então, assim, realmente encontrei meu outro chão nisso também, né? Agora, no momento, né, então, assim, eu encerrei a parceria com as meninas da Clínica Vivari e estamos montando, né, uma clínica. Eu convidei a Cris, que é a minha colega, a Cris Castejon, e estamos com a Clínica Cognitar aberta para esse tipo de atendimento e talvez transformar numa clínica multiprofissional, onde a gente possa acolher outras coisas além de crianças com necessidades especiais. Quanto à enquete, né, do município e a nossa situação, eu, assim, a minha opinião é que nós, em educação especial, nós não conseguimos trabalhar sozinhos.
aquela tríade que a gente fala, saúde, família, escola e assistência, é indispensável. Então, assim, um deles falhando, nós já não conseguimos mais fazer o nosso trabalho, né? E também, nesse momento de pandemia, eu imagino, assim, que nós nunca precisamos tanto um do outro quanto agora. Nós precisamos do nosso grupo de escola, nós precisamos do nosso companheiro por exemplo, né, de atendimento, e os pais. Eu acho que, assim, nunca precisamos tanto da confiança dos pais, do entendimento deles e essa interação com esses pais que estão lá também, tanto quanto desesperados como nós, com essas crianças especiais que estão em casa, que caiu ali a internet da Thaisa, tá? Enquanto a gente aguarda que ela volte, a gente vai passando para as demais convidadas, assim que ela conseguir retornar, a gente abre o espaço para ela concluir a sua fala. Hoje é um dia que chove muito, né? Então, de fato, a internet fica um pouco mais difícil aí da gente conseguir manter todas, né, o tempo todo, porque é isso, a internet vai oscilando bastante, considerando o tempo que está dado. Tem vários depoimentos aqui, gurias, inclusive de pais, tá? Que na medida que vocês vão falando, a gente vai colocando ali para a gente conseguir contemplar. Muitos pais agradecendo, viu, inclusive, o trabalho de vocês realizado durante esses anos de acompanhamento com as crianças, né? Então, o depoimento, ele vem com muito carinho também, né? Tanto de vocês que trabalharam muito tempo com a educação especial, quanto com os professores que estão diretamente em sala de aula trabalhando com essas crianças, porque, como vocês disseram, não é difícil, é muito difícil ser professor diante de tantos desafios que estão postos. Meninas, assim, a gente vai esperando a Thaisa aí até ela retornar, enquanto isso a gente vai iniciar a segunda rodada, tá? Gostaria que vocês falassem um pouco mais, assim, sobre essa questão da implementação das atividades à distância, que é o que está posto aí tanto no Estado, no município, quanto na rede privada, que essas atividades à distância, elas estão utilizando diferentes ferramentas, considerando que as aulas aí estão suspensas e tudo indica que vai ficar por algum tempo, vai permanecer assim. Então, a gente vai trabalhar de forma à distância, por uma questão de segurança e também de preservação das vidas. Como que vocês avaliam a garantia da inclusão nessas atividades à distância? A Ana Lu, na fala inicial dela, ela já foi apontando algumas coisas que ela vem acompanhando, inclusive, algumas famílias, isso de forma domiciliar, né, indo na residência dessas crianças fazer esse trabalho. Qual que é a avaliação que vocês têm? Da forma como está posto, a gente vai continuar aí trabalhando à distância, como garantir a inclusão considerando esse cenário? Quem começa essa segunda rodada é a Adriana, a Thaisa está chegando aqui na sala de vídeo, daí depois a gente passa para ela concluir e já daí ir entrando na segunda rodada, tá? Adriana, por favor, só gostaria de pedir para as nossas convidadas, nós temos 4 rodadas, tá? Então, vamos tentar administrar o tempo para a gente conseguir dar conta aí da nossa pauta. Caso precise a gente ultrapassar um pouquinho o tempo, não tem problema nenhum, porque o espaço é nosso, tá? Então, vamos lá, Adriana, pode ser você? Adri, o teu microfone está fechado. Sim, certo. Vou tentar ser... Ótimo. Bom, então eu vou começar falando hoje, pela condição de estar, né, na presidência do conselho, então eu vou começar falando da nossa nota técnica, que nós divulgamos ela na sexta-feira à tarde, né, e hoje já houve, então, foi passado para as coordenações das escolas, hoje à tarde nós já participamos de uma reunião com as coordenações, muitas dúvidas, muitas angústias, né, nessa situação. E a nota técnica, ela vem orientar, ela não tem o peso de normativa, de lei, né, como um parecer ou uma resolução, mas ela vem para orientar esse ensino à distância. E lá a gente tem um item que trata todo da educação especial. A educação especial está amparada, né, por muitas normativas, notas técnicas e resoluções, enfim, a nível nacional. E ela garante, sim, esse atendimento domiciliar. A nossa questão agora é com essa situação de pandemia, né?
Como que nós vamos fazer isso, né? Infelizmente mesmo entramos na bandeira vermelha, né? E isso nos prejudica muito nesta tentativa desse início de atividades não presenciais, né? Então, a nossa nota técnica, ela trata de atividades não presenciais. Eu vejo que uma das alternativas que pode funcionar com a criança deficiente é o atendimento domiciliar, né, do professor de AEE, ou a orientação direta do professor com a família, porque é muito difícil, muitas vezes a gente sabe que a criança, já que não tem deficiência, ela já não vê a mãe ou o pai enquanto referência de aprendizagem, né? Ela tem a referência do professor. E a criança com deficiência, ela tem duas referências, ela tem o professor da sala regular e ela tem o professor de AEE, então é mais complicado. O professor de AEE e o professor de sala regular também devem estar, acho que, num diálogo bem constante para que consigam, então, dar conta, né, dessa situação, no sentido de garantir a aprendizagem, né? Então, nesse sentido da garantia da aprendizagem, acredito que o melhor caminho seja trabalhar juntos, o professor de AE, equipe diretiva, professor da sala de aula, no sentido de talvez pensar uma forma de fazer um atendimento domiciliar, né? Saindo da bandeira vermelha, talvez seja possível, não se sabe quando, porque a gente não pode sair de uma vermelha para uma preta, né? Então, a gente vai ter que tomar muitos cuidados nesse retorno, né? Está sendo previsto para que essas atividades sejam entregues presencialmente na escola. Caiu a internet da Adriana, tá? Então, a gente vai passando para Ana Lu, e assim que a Adriana retornar, ela conclui a fala dela, tá? Hoje, de fato, o dia está bastante chuvoso, né? A internet está oscilando bastante. Então, nós vamos passar para a Ana Lu. Assim que a Adri voltar, ela termina de falar sobre a questão da nota técnica. Desculpa, Ana Lu, a Adriana voltou. Vamos ver se ela consegue falar agora, daí ela conclui. Oi, Adri. Sim, eu não sei em que momento eu saí. Oi? Oi, pode continuar. Eu não sei em que momento eu saí do ar. Eu estava falando da nota técnica? Isso. Tá. Então, a nota técnica, ela vai orientar, né? Ela não tem peso de legislação, ela é uma nota que orienta. Então, ela foi repassada... Adri, desculpa só te interromper. Assim, ó, sim. Tu estava falando para nós a questão, hoje, nesse momento, o município de Passo Fundo, ele está na bandeira vermelha, né? O que que isso implica em relação também à nota técnica, né? Porque a nota técnica, ela prevê, inclusive, esse acompanhamento domiciliar. Estava nos dando um pouco, assim, essa análise do que implica nesse atual cenário que o município se encontra, e eu acho que também é bom tu falar em que estágio, de fato, pode-se ter esse acompanhamento domiciliar, né? Bom, então, nessa situação de bandeira vermelha, né, a gente sabe que as normativas, elas garantem o atendimento domiciliar, mas nessa situação de bandeira vermelha, eu acredito que não seja possível, né? Ainda acredito que o trabalho do professor de AEE e o professor da sala regular, né, podem auxiliar essa criança. Talvez os dois, o professor de AEE da sala regular, trabalhar junto com esses pais, orientar, né, porque a gente sabe da dificuldade, muitas vezes, de trabalhar com a criança com deficiência. E o atendimento, eu creio, né, que o atendimento domiciliar, ele não vai ser possível enquanto se estiver em bandeira vermelha, né? Mas talvez voltando para uma laranja seja mais viável, uma vez por semana, enfim, a cada 15 dias, o professor de AEE fazer esse atendimento, né? Isso está previsto em lei. E a nota técnica também tem algumas previsões, ela orienta, né? Não é obrigatoriedade, né? O que está escrito, porque ela é um documento para orientação, né? Ela não tem o peso da normativa, mas é um trabalho bastante difícil de se concretizar, né? Porque a gente precisa, antes de mais nada, trabalhar com os pais, com a família da criança, né? Para que eles possam dar esse suporte, né? A criança, e muitas crianças, elas têm algumas
necessidades que vão muito além do próprio conteúdo, ou muitas vezes nem é o mais importante, o conteúdo por si, só, enfim, as questões da aprendizagem dela, das habilidades, elas estão muito aquém aquilo que é necessário, né? O que a criança tem a possibilidade de fazer. Muitas vezes ela não tem a possibilidade, né, do que está no documento, enfim. Então, é um trabalho minucioso, diria eu, né? É um trabalho árduo e minucioso. Eu acredito que seja por aí, né? Agora, com a nota técnica, teríamos algumas orientações e no retorno, né? Muitas crianças não irão poder retornar também, muitas crianças com deficiência, porque elas não terão a permissão médica, né, para esse retorno. Esperamos que quando a gente possa retornar em uma forma híbrida, enfim, nossas bandeiras já estejam bem mais leves, né? Uma amarela, e pode ser feito, sim, um atendimento domiciliar, né? Mas com bandeira vermelha, acredito que não seja possível. Acho que é isso. Isso, Adri, obrigada. Então, a Adri já deu algumas dicas que estão postas, né? A estratégia, ela vai precisar ser diferente, né? Para as crianças que fazem parte aí da educação especial. Nalu, o que você tem para nos dizer? Como que a gente pode aí estar garantindo a qualidade do processo de inclusão nas atividades à distância? Por favor, Nalu, a palavra é tua. Obrigada, Regina. Bom, assim, como a gente teve uma live da formação de professores com a Ana Rosinelli, e eu vou pegar a fala dela, que ela diz assim, isolamento social não combina com a inclusão, né? Então, assim, tá bem difícil, né, de garantir isso, que as crianças, principalmente assim, dependendo de cada criança, ela dá um retorno diferente. Por exemplo, eu faço parte de um grupo que se chama Baú de Ideias, que é um grupo internacional de crianças, são de mães, de psicopedagogos, bom, é uma equipe multiprofissional que faz parte, juntamente com algumas famílias, mães, que buscam orientação e ajuda, né, para ajudar os seus filhos. Então, assim, eu pedi alguns depoimentos de algumas famílias, que a mãe Luciane, que tem o filho com paralisia cerebral, ela relatou para mim que as primeiras semanas, assim, foram terríveis, porque esse isolamento social foi muito difícil para ele se adequar, e olha que a mãe é neuropsicopedagoga e pedagoga. Então, assim, é difícil, cada criança reage dependendo da sua deficiência, do seu transtorno. É uma reação, uma readaptação que as famílias têm que ter com essa criança. Outra ideia legal que eu achei que a Ana Rosinelli falou assim, que gravar um vídeo da professora falando e dizendo, nem que seja um bom dia, uma boa tarde, se apresentando para entrar na casa dessa família, né? Então, assim, tem que ser muito aos poucos. Que nem já a mãe da Lila, que tem um filho, Álvaro, que ele tem TEA, ela conseguiu tranquilamente, que até no grupo tem um psicopedagogo, que é do Chile, que orienta ela pelo computador. Então, assim, e está funcionando. A mãe ajuda a criança, né? Então, tipo, depende de cada grau de dificuldade da criança, de compreensão, para que a criança vá realizando essas atividades. Ela me mandou um vídeo ali maravilhoso, ele falando o nome das cores, falando até em inglês o nome das cores, realizando as atividades. Mas, claro, que teve que ter uma adaptação, foi assim, devagarinho. Então, assim, hoje, o Álvaro está com uma orientação já faz 1 ano. Então, assim, tem que ser aos poucos que esse psicopedagogo estranho vai entrar nessa família, né? Então, assim, tem que ser muito aos poucos, devagar, então, assim, muito pouco contato. Então, assim, e a criança vai se adaptando. Ou, se não tem contato direto com o computador, a mãe, se conseguir fazer isso, mas já tem, a mãe
a Maura, a mãe Maura, com o filho que tem síndrome de Down. Ele já é um adulto, tem 22 anos. E a mãe também é pedagoga. Então, assim, ela disse que está muito difícil esse isolamento para ele, porque ele fazia atividades extras, atividades de vida diária na PAI da sua cidade. Então, assim, ele plantava, ele dava na horta, regava as flores, fazia um bolo, culinária. Então, assim, eram coisas muito dinâmicas. Ele passava as tardes, às vezes o dia na escola. Então, assim, e de repente, porque como aqui em Passo Fundo foi da noite para o dia, acabou as aulas. Então, assim, fazer com que a criança, né, entenda, compreenda de que ela não pode sair, e daí até essas mães relataram assim para mim, dizendo que explicava que tinha um bichinho lá fora, e que ele podia pegar eles. Então, assim, tem que ser tudo na linguagem deles, com muita calma, explicar várias vezes por que não pode sair, até eles compreender. Que a mãe Maura, que tem um filho de 22 anos, ele ficava muito inquieto, nervoso. Aí o que acalmava? Eles entravam no carro e davam volta na cidade, só que não saíam de dentro do carro com ele. Mas, sabe, para ir mudando e aos poucos. Então, assim, acredito que assim, ó, cada criança é uma criança. Elas vão ter uma reação diferente, né? Então, assim, cada criança vai ter que se adaptar. Tem umas que vão ser mais fáceis, tem umas que vão ser mais complicadas. E essa adaptação também tem que ser aos poucos, porque às vezes teve uma mãe que relatou assim para mim que teve que conversar com a escola, a mãe desse grupo, e disse assim que as atividades, que nem o filho dela tem paralisia cerebral, e a professora não estava conseguindo adaptar e chegar na criança com essas atividades, né? Porque, olha só, as aulas parou aqui em Passo Fundo 18 de março. Então, assim, até a criança criar o vínculo, o professor começar a observar essa criança, fazer as fichas de anamnese, conhecer né, todo o histórico dessa criança, para te começar a fazer uma adaptação curricular, para que você conheça essa criança e saber, eu preciso trabalhar mais isso, eu preciso trabalhar mais essa questão. Então, assim, tudo isso é um processo. Então, a família tem que estar também, assim, que a gente tem os dois lados da moeda. Porque a família, também a gente tem que trabalhar junto, é uma tríade, né? É família, escola, professor. Então, a gente tem que ter essa conversa. Agora, tem famílias que o professor manda atividade e, a família nem abriu ou nem revisitou essas atividades. Só que também a gente também não pode culpar essa família. E tem famílias que não estão preparadas para fazer isso. Tem famílias que fazem tranquilo, normal, porque olha, o nosso comércio não parou, tem as atividades aqui obrigatórias. Né? A nossa rede do município, sim, atinge várias famílias, né, que trabalham em diversos locais aonde os pais ainda estão trabalhando. E aí, quem é que fica com essa criança? Aí a família sai o dia inteiro, aí para voltar, aí tem que olhar, às vezes o professor vai disponibilizar as atividades impressas, aí a família tem que ir até a escola buscar, ou vai disponibilizar pelo e-mail, a família tem que ter e-mail, tem que ter acesso à internet, e ainda tem que ter a impressora, folha de ofício, para imprimir essas atividades e realizar com seu filho. E às vezes tem que adaptar, tem que ter material, dependendo, né, da dificuldade da criança, tem que adaptar, fazer recortes, precisa de algum outro material, um lápis adaptado, que às vezes ficou na escola, tesoura adaptada, né? As placas, que nem crianças com paralisia cerebral, que nem, nós tínhamos na escola que eu trabalhava, então, assim, placas de comunicação, às vezes tem famílias que têm, mas tem famílias que não têm isso. Então, assim, é bem complicada essa adaptação com alguns tipos de transtornos e deficiências, né? Então, assim, como que a escola vai dar conta disso, né?
para trazer como que, assim, nós vamos dar conta de trazer a escola para o ambiente familiar. Porque a gente não pode exigir dessas famílias, né, que seja o professor ali, né, e tenha aquela sensibilidade, aquele olhar pedagógico, que nós somos formados para isso. Então, assim, como é que nós vamos exigir que uma família faça isso? Então, assim, a gente tem os dois lados, está bem complicado, né? Então, assim, o que facilita, por exemplo, no meu caso, que eu vou nas casas das famílias, eu consigo fazer isso, porque agora tem escolas que tem um sistema, né? Tem as aulas online, os pais disponibilizam, então é uma outra realidade, né? Que eu vou lá e consigo adaptar. A escola faz a adaptação curricular, eu vou lá, ajudo a desempenhar essas atividades para essas crianças. Mas são com crianças do fundamental, né? Então, é mais tranquilo. Agora, que nem com uma criança ali que tem uma deficiência intelectual, a criança pode ter 9, 10 anos, mas ela tem as habilidades dela de uma criança de 4 anos. Como é que nós vamos fazer isso? Né? Eu fazia atendimento com um paciente meu, um amado. Então, assim, eu fazia essas adaptações, ele também estava no 3º ano, e ele também eu fazia adaptações, atividades adaptadas para ele, que ele ainda não era alfabetizado. Então, assim, tu tinha que ter um olhar, uma construção, fazer com que essa observação de saber o que está faltando para essa criança aprimorar ainda mais, né? Então, eu acredito que a gente tem, nesse momento, a gente tem os dois lados, que a escola, né, que com certeza os professores estão trabalhando em dobro, como a Adriana falou ali, né, que estão elaborando e ficando em cima e aqui correndo atrás e adaptando. A escola que tem atendimento educacional especializado está ali, tem que trabalhar junto para que a coisa funcione, que nem eu acredito muito, que nem a Thaisa falou ali, que a gente tem que trabalhar de forma múltipla, né, com vários especialistas, porque eu também não acredito que só o profissional de atendimento educacional especializado vai dar conta, né? Tu precisa de um psicólogo, tu precisa de um fono, né? Tu precisa de um psicomotricista, de um TO. Então, assim, é uma equipe multiprofissional que na clínica a gente tinha a gente tem essa equipe, né, que trabalha com esses diversos profissionais e trabalha com uma criança e vários profissionais. Então, o que se fazia? Fazia um estudo de caso dessa criança. Dizia, ó, a fono, a gente precisa de mais orientação disso. O TO tem que orientar mais nesse sentido. O atendimento educacional especializado, ó, vamos trabalhar mais a motricidade fina. Então, assim, a equipe multi facilita nesse sentido, até para fazer o PDI da criança, né? Que eu acredito que isso é uma coisa também que falta muito. A gente tem que rever isso muito, assim, no nosso município. Eu não tenho muita experiência no fundamental, como que isso funciona, mas que nem a minha especialização em autismo também foi pela CBI of Miami. Então, assim, é uma coisa assim, maravilhosa, que amplia muito e que dá assim, muitas ideias de como tu construir isso. E que sem essa equipe multiprofissional, parece que a criança não evolui o quanto ela poderia evoluir. Né? Então, eu acredito que trabalhando de forma multiprofissional, a criança assim, ó, cresce muito, se desenvolve, e a gente consegue atingir aquele objetivo que é fazer com que ocorra aprendizagem. Né? Então, eu acredito que as atividades adaptadas têm que ser bem elaboradas, bem repensadas, principalmente assim, com conhecer essa criança. Porque senão, assim, o que acontece? A família vai se frustrar. A criança vai se frustrar.
aí isso vai gerar um incômodo muito grande, um nervoso. Porque ou o que vai resultar? É a mãe ou o irmão, alguém que vai fazer por ela. E a gente não vai atingir o objetivo, que seria atingir aquela criança, né, que tem essa dificuldade. Então, assim, a gente tem que pensar bem, né, na hora de fazer essas atividades. E também não cobrar, porque uma criança com alguma deficiência, algum transtorno, não é de hoje para amanhã que ela vai fazer uma atividade. Então, assim, ela vai olhar aquelas atividades, que nem relatou uma mãe para mim, ela disse assim, a professora manda 3 tipos de atividades de motricidade fina. O meu filho vai lá e escolhe qual que ele quer. Ele coloca tudo no chão, assim, as atividades. Ele escolhe, hoje eu vou fazer essa. Então, assim, esse tipo, assim, de atividade, a gente tem que respeitar o tempo da criança. A gente tem que respeitar esse tempo e as suas limitações, né? Então, eu acredito, sim, que a gente tem que repensar bem como que a gente vai elaborar isso, que tem que ficar uma coisa que seja prazerosa, tanto para a criança quanto para a família. Obrigada, Nalu. Então, acho que você traz algumas coisas que são bem importantes, assim. Essa questão, forma da inclusão acontecer com qualidade, né? Eu acho que esse trabalho em parceria da família, da escola e do trabalho do profissional especializado, né? Que se a gente consegue sintonizar esse trabalho em equipe, a gente consegue avançar muito no que diz respeito a garantir de fato a qualidade, seja no trabalho que está sendo enviado à distância, seja após pandemia, né? Porque lembrando que essas dificuldades que estão postas agora, elas não são tão diferentes assim do que a gente tinha antes da pandemia. A gente já enfrentava muita dificuldade no que diz respeito à inclusão. Claro que agora, durante essa pandemia, onde a gente não está tendo esse encontro com os nossos alunos, esse acompanhamento diário a esse desenvolvimento, fica muito mais travado o processo de desenvolvimento. Mas que, de fato, antes da pandemia, a gente já vivia muitas dificuldades no que dizia respeito à garantia e esta qualidade da inclusão. Um beijo para o Serginho. O Serginho está dizendo aqui que sente muito a minha falta. Eu, como vocês, gurias, sou professora de sala de aula, então eu tive muitos alunos incluídos. E o Sérgio foi um deles, que me ensinou muito, onde a gente aprendeu muito juntos. Então, um beijo no coração, Serginho. Thaisa, minha querida, vamos lá, o que você tem aí para contribuir com essa discussão frente a essas atividades à distância? Como que a gente pode aí, que dicas que a gente pode ir dando para garantir a qualidade ou aí tentando diminuir os danos, né? Porque de fato todos teremos perdas, né? Principalmente no que diz respeito à inclusão nesse período, quando falamos de desenvolvimento dos nossos alunos. Então, Thaisa, minha querida, a palavra é tua. Então, nós vamos fazer assim, ó, gurias, a Thaisa vai dar a contribuição dela nessa rodada e a gente vai fazer mais uma, tá? Então, coisas que vocês acham que é importante estar pontuando, a gente vai ter aí a última rodada na sequência. Thaisa, minha querida, a palavra é tua. Tá com o microfone fechado, Thaisa. Bom, obrigada. Isso, vamos agora tá ótimo. Falar até o final. Então, pegando o gancho que a Nalu falou, realmente, assim, essas atividades à distância, com essas crianças, né, com necessidades, eu acho, assim, que estão, assim, muito preocupantes. O que eu tenho percebido? Eu atendo algumas crianças na clínica onde as mães recebem as atividades da professora da escola privada. Então, o que eu tenho feito? São atividades completamente sem adaptação para essa criança que está numa série avançada, mas a sua idade, na verdade, não confere com a série que ela está. Então, assim, o que eu tenho feito, qual é o auxílio? Readaptar essas atividades que estão vindo para a família. Por quê? Porque a criança não está conseguindo fazer porque não há um interesse. É uma atividade muito difícil, uma atividade muito além do que
do que ela ter conhecimento. Então, assim, esta é uma questão. Aí eu fico pensando nas nossas crianças da rede, né? Como seria feito isso? Para mim, eu acho que deveriam ser feitos alguns atendimentos online com os pais dessas crianças. Essa semana eu tive contato com um pai que levava o filho no CAPS, e ele me disse assim, eu estou desesperado, porque assim, ele está sem atendimento, na verdade agora está até sem medicação, né? Então você fica pensando assim, já é difícil tu introduzir uma medicação numa família onde já não tem, assim, a certeza de que aquilo é o melhor para a criança, e aí vem uma situação dessas onde ele não consegue a medicação. O que acontece? O pai desiste da medicação, e aí tá com aquela criança em casa, né, sem uma atividade, sem uma rotina, sem uma certeza do que fazer. Então, assim, a princípio, para mim, o primeiro ponto fundamental é chegar nesses pais. Esse acolhimento desses pais que estão com as crianças em casa, que estão com as crianças tendo, assim, necessidade de fazer as coisas, de enfrentar essa pandemia e não estão sabendo como. Tinha várias, assim, alternativas, né, pensado de contribuir, mas realmente, assim, a gente fica de mãos amarradas. Então, o que nos resta? O público esse que tem condições de vir até nós na clínica e a gente fazer esse trabalho. Não sei se é possível que um CAPS, né, faça esse contato online com os pais, não sei se é possível que se trabalhe todo esse treino de habilidades com os pais para eles chegarem a fazer corretamente essas atividades que são propostas pelas escolas, porque a gente sabe, né? A interpretação sempre dupla. Um professor fala no tema uma coisa, quando a criança chega em casa, o pai lê e interpreta de outra forma. Então, vocês imaginem com uma criança que, né, que não tem esse entendimento de nada para dizer, não, isso aqui eu já fiz, eu sei que a Pro faria assim, ou que é esse o caminho, né? Eu acho assim que nós estamos numa situação muito complicada se referindo à nossa educação especial, né? Outra coisa assim que eu li e vi até uma tese do Adriano Barbosa, que ele coloca, assim, ele fez uma tese de doutorado sobre o atendimento online para os pais das crianças com deficiência. Então, assim, ali os pais, eles tinham um acompanhamento online para que depois, quando chegasse esse trabalho que vem da escola, essa atividade online, essa tarefa, esses vídeos, o pai já soubesse o que fazer, né? E aí depois essa família dá o feedback. Mas não é o feedback assim, foi muito bom. Não. Ele conseguiu pintar dentro, ele conseguiu reconhecer a cor, ele não conseguiu, eu precisei ajudar a segurar no lápis. Então, assim, essa questão toda sendo toda, né, um feedback entre pai, especialista, pai, professor, e esses órgãos também ter esse vínculo, porque as meninas podem concordar comigo, a gente ouve as lives, elas dizem assim, temos que vincular, temos que reinventar. Nós estamos tentando reinventar, né? A gente está tentando vincular, mas como vincular, né? Fortalecer um vínculo que nós não conseguimos fazer. Primeiro porque em classe regular nós não conseguimos nem iniciar a nossa atividade pedagógica. E com crianças que precisam olho no olho, que precisam o toque, que precisam um abraço, como eu vou vincular? Né? Então, isso me angustia muito e eu tenho atendido poucas crianças porque realmente, assim, existem aquelas crianças que chegam para mim ali, a primeira coisa, eles arrancam a máscara do meu rosto, porque eles não têm a compreensão da seriedade. Então, assim, ela me diz, eu amo tu, e se eu amo tu e tu me ama, por que nós temos que ficar atrás de uma máscara? Né? Então, isso, assim, é uma questão bem complexa, que nós até tivemos que parar o atendimento em função disso, pelo risco, né? Porque não estamos em época de contato e nem de trabalhar sem máscara, mas tu vê a dificuldade, né, que nós enfrentamos perante essa pandemia. Ela é excludente, ela nos excluiu de tudo, nos tirou de um cenário onde nós estávamos, né, preparados e já, né, com algumas práticas tidas como
eficazes e agora foi tudo por água abaixo, né? Então, assim, realmente é um momento, eu acho assim, vincular sim, mas primeiramente com os pais. Acolher esses pais, abrir um espaço de escuta, entender as angústias. Vocês sabem, meninas, um pai angustiado consegue deixar o filho 3 vezes mais angustiado, né? Uma família desestruturada consegue desestruturar muito mais uma criança. Então, assim, lá é o chão onde vem a base para nós conseguirmos também essa criança um pouco melhor. Então, me preocupa muito e eu acho, assim, que o trabalho deve começar por aí. Deve começar o vínculo com essas famílias, abrir um espaço de escuta, né? Ouvir o que esses pais precisam, realmente entender qual é a maior dificuldade agora. Cada criança é uma, nós sabemos, o que serviu para esse não serve para aquele, são dificuldades diferentes, necessidades diferentes, e aí realmente assim, ó, é um PI para cada um, é um plano individual para cada um. Se precisar fazer vídeo, faz vídeo, mas assim, um vídeo modelagem, onde a criança vá realmente imitar a pro, aquela criança que não é verbal, aquela criança que não consegue compreender tanto quanto a outra, né, que é mais severa. Então, assim, pensar possibilidades, mas assim, em parceria com a família, para ela entender o que você quer fazer. Ela entendendo o que você quer fazer, a criança vai ter a possibilidade de entender. Não adianta eu explicar um vídeo para uma criança assim, o que tem que fazer. Eu tenho que pegar, assim, essas práticas que eu imagino para aquela deficiência e chamar a família. Então, por aqui nós vamos ir. Aí você vai me dar o feedback. Como é que foi? Conseguiu? Não conseguiu? Não, então vamos mudar. Então, vocês vejam o trabalho, né? É muito amor envolvido, meninas. É muito. E, assim, é uma coisa séria, né? Que a gente está aqui conversando, mas, assim, nós sabemos o quanto está difícil, né? Esse momento para essas crianças, né? Que não têm o acesso, que não têm condições e principalmente para essas famílias, né? Eu me coloco no lugar desses pais. Tenho conversado por telefone, orientado alguns, e a gente percebe, assim, o tamanho da angústia e da necessidade do acolhimento e dizer, não, é assim mesmo, não desiste, esse é o caminho, vai dar certo, né? Não, troca, não faz assim, usa outro jeito, outro método, faz um reforçamento, né? Então, assim, compensa, combina, são várias coisas, mas assim, sem o nosso apoio e dos pais entendendo, né, nessa parceria conosco, eu acho que vai ficar mais difícil. Para mim, o caminho é por aí. Obrigada, Thaisa. O quanto a gente começa a pensar, assim, né, o professor, a gente começa a escutar e a gente começa a pensar em várias ideias, né, como que a gente pode implementar algumas coisas, o que é possível ser feito. Acho que vocês foram dando aí várias dicas que são bem importantes. Tem várias pessoas perguntando, interagindo aqui nos comentários, mas a gente vai ter que fazer uma segunda live, tá? Para a gente conseguir abordar tudo aí que está posto. Então, a gente promete aí ter mais uma live sobre esse assunto. A professora Elda, beijão, Elda. A Elda fez trouxe aqui no seu comentário algo que tem nos preocupado muito enquanto professores, né? Que é a questão da equipe multidisciplinar da rede municipal de ensino, que é algo assim que a gente lutou muito para ter, né? Conhecido como SEMAI, né? E hoje a gente vê assim que o SEMAI ele foi totalmente desmantelado, né? O SEMAI, como ele era, ele não existe mais. Assim, mesmo os colegas que trabalham no SEMAI trabalham de forma com as suas condições de trabalho muito precarizadas, né? O município de Passo Fundo precisa, sim, ter uma equipe multidisciplinar qualificada e com, de fato, tudo que a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Uma equipe multidisciplinar entende-se, sim, que tem que ter um fonoaudiólogo, né? Para fazer as avaliações dos nossos alunos, tem que ter o psicólogo, tem que ter
tem que ter o psiquiatra. Então, precisamos, não dá para fazer com verba da educação, o município de Passo Fundo tem que achar um outro mecanismo de conseguir dar esse suporte para as nossas escolas da rede municipal. Outro colega colocou aqui a questão da demora dos laudos, né, que é algo que nos preocupa muito, assim. Na educação infantil, enquanto eu estava em sala de aula, durante o ano a gente caminhava 5, 6 vezes um aluno, e ele ia ter o seu primeiro atendimento lá no primeiro ou no segundo ano do ensino fundamental, né? E todo mundo que estuda aí sobre a questão da educação com crianças com necessidades especiais sabe que quanto antes for feito esse diagnóstico, esse acompanhamento com o especialista, mais possibilidades de desenvolvimento a gente vai conseguir com essa criança. Então, quer dizer, a gente não ter o atendimento especializado nega um direito, inclusive, do próprio desenvolvimento com qualidade do nosso trabalho dessas crianças, e também da criança tá aprendendo, tá buscando aí potencializar cada vez mais o que é possível de ser trabalhado com ela. Infelizmente, no nosso município, a gente não vem conseguindo ter esse suporte, é algo que nos angustia bastante enquanto educadores, que a gente precisa, vocês falaram o tempo todo, 3 eixos, família, escola e sim, o especialista no assunto, né? Quando se fala em educação especial, a gente precisa ter esse olhar, inclusive dos nossos gestores públicos, de investimento público na educação, que possibilite a gente ter aí mais ferramentas para estar trabalhando com esses alunos. Gurias, assim, infelizmente, nós precisamos aí encaminhar a nossa live para o final, tá? Dá vontade de ficar a noite toda falando só sobre esse assunto e ouvindo vocês, pessoas que vivenciam muito o dia a dia da inclusão, né? Eu acho que isso é algo que contribui muito com os educadores, com os professores, e também aí com a nossa comunidade, com os pais, porque vocês vão dando várias dicas aí quando vocês trazem os relatos de vocês. Nesta última rodada, eu vou pedir para que vocês façam suas considerações finais, essas considerações finais trazendo um pouco que desafios que a gente tem aí quanto à inclusão, essa inclusão com qualidade, né? O que a gente pode avançar do que está posto, considerando que sim, hoje nós estamos em isolamento social, mas a escola vai estar voltando. Muitos especialistas apontam que a escola ela não vai ser a mesma aí, né? Nesse retorno pós-pandemia, não pode ser a mesma, né? Isso daqui a pouco é uma oportunidade, inclusive, para a gente repensar o nosso fazer pedagógico no que diz respeito à inclusão. Então, vou passar para vocês, vou começar agora essa rodada com a Thaisa. Gostaria, então, Thaisa, que você fizesse as suas considerações finais e que desafios aí estão postos diante dessa importante pauta. Thaisa, a palavra está com você, o teu microfone está fechado. Eu sempre esqueço de abrir. Então, olha só, realmente, eu até coloquei, né, o grande desafio que nós temos aí, nós não sabemos o que o município, o que essa política toda pública vem pensando, né, para nos oferecer, no sentido de educação especial. Sabemos, assim, que por direitos, muita coisa está no papel, né, o papel aceita tudo, mas, na verdade, a prática é outra, né. Então, já desde sempre, a educação especial é um tema polêmico, a gente percebe, assim, o quanto os pais têm que buscar, têm que correr atrás para conseguir alguma coisa, algum benefício, algum auxílio. Eu até tenho, assim, tentado me inteirar bastante das questões dos direitos, né, principalmente dos autistas, porque os pais não sabem o direito que têm, o que podem exigir em relação ao seu filho. E daí aí algumas mães me perguntam assim, tá, Pro, mas ele tem direito a isso? Ele precisa disso? Precisa. Então, ele tem direito. Então, assim, não importa se está escrito na lei, mas importa é que uma criança que entra numa escola e que tem, dentro do estatuto, né, toda a necessidade e o amparo,
partindo disso, ele já tem direito a muitas coisas. Sendo de classe especial, ele tem muito mais. Então, assim, também a gente tem que tentar passar o conhecimento para os pais e assim, que eles entendam o quanto de direito essas crianças têm, eles não estão sabendo, e exigir isso, né, porque é só por esse caminho, infelizmente, né, que eles vão conseguir. É uma pena que a nossa educação passe por esse momento agora, mas eu acredito que quando nós retornarmos, nós certamente seremos diferentes, tenho certeza disso. As crianças vão vir com um pouco de prejuízo, né? Vamos supor, acadêmico, pensando no aprendizado, mas as crianças serão as mesmas. Nós é que vamos estar diferentes. Nós é que precisamos estar diferentes. Então, assim, quando eu falava no começo que nunca precisamos tanto um do outro como agora, realmente isso tem que valer na hora que todos nós retornarmos, né? Então, assim, eu te agradeço, Regina, a oportunidade, né? Acho que foi muito válido, assim, a gente ter levantado esses temas, assim, que são polêmicos. Não chegamos nunca a uma conclusão, né? Mas chegamos, assim, a ideias e hipóteses e talvez, como tu disse, o professor fica pensando, né, já naquela fala, o que vem, o que pode fazer. Eu acho, assim, que isso abre muitas portas para esse chão da escola, né, que nós estamos tendo aqui hoje. Te agradeço e qualquer coisa estou à disposição. Obrigado, Thaisa. Um prazer poder estar te escutando, ouvindo tua experiência. Acho que com certeza contribuiu muito e fica aí já registrado que a gente vai ter essa live, a segunda parte dessa live, para a gente aprofundar um pouquinho mais essas questões. Adriana, a palavra está contigo. Abre o teu microfone. Abriu, isso. Bom, então nós realmente, eu acredito que nós viveremos tempos diferentes, né? Eu sei da dificuldade do se reinventar, né? Principalmente quando a gente trata do público, né? Do nosso público, enfim, das condições que nós temos, que muitas vezes são precárias até mesmo na escola, né? Por exemplo, escola de educação infantil, que eu trabalhava, só tem um computador, né? E é bem complicado, são situações complicadas de material, de pessoal, de carga horária de monitores, que o professor acaba ficando um tempo enorme na sala de aula sozinho com um aluno deficiente, mas são questões agora que nesse retorno elas serão modificadas. Provavelmente, pelo menos até dezembro, esse ano, enfim, nós viveremos situações diferentes, nós teremos práticas, uma logística diferente de escola. Né? Acredito que a educação infantil volte, talvez, ou toda a educação mesmo, talvez volte em um sistema híbrido, onde a gente não vai poder ter por um bom tempo todas as crianças na escola, todos juntos. Né? Os desafios, eu sei das angústias, li alguns comentários de colegas, né, que também têm sala de recursos, enfim, colega que hoje já tem direção, que foram colegas de sala de recursos, e a gente sempre bate no recursos humanos, né? E nessa situação que a gente está vivendo hoje, eu acredito que nós seremos obrigados a nos reinventar, a criar uma forma diferente para dar conta das faltas, né, do público. E a gente, enquanto professor, a gente acaba sanando muitas dificuldades, a escola acaba abarcando. Não acredito que seja o correto, né? De forma alguma acredito que seja o correto do professor precisar muitas vezes comprar um material, mas pelo aluno a gente acaba fazendo muitas coisas, né? Eu acredito sim que serão tempos para a gente modificar, né? A gente vai viver uma concepção talvez diferente, né? Provavelmente teremos modificações na educação agora neste ano e talvez para o ano que vem, né? Acho que é por aí.
Adri, obrigado pela tua participação. Adri, a gente vai fazer uma live, tá, com o Conselho Municipal de Educação para trazer aí um pouco o que vem sendo aí o processo de construção dessas normativas, dos pareceres que estão sendo construídos por esse importante colegiado. Então, a gente vai ter uma live só para debater essa questão da adequação da legislação, né, no município, tanto para essas atividades à distância, como pós aí, né, pós-pandemia, como que vai ser esse retorno, tá? Então, nós vamos organizar aí uma noite para a gente ter o conselho, né? Inclusive, vamos convidar outras pessoas do conselho também para fazerem parte da live, onde a gente possa abordar e aprofundar, conhecer, né, o que tá sendo o trabalho importante do conselho nesse processo de construção dessas normativas. Muito obrigado, Adri. Nalu, a palavra é contigo. Então, vamos ouvir a Nalu. A Nalu vai fazer as considerações finais dela e também aí tá se despedindo da nossa live de hoje. Nalu, a palavra é tua. Obrigada, Regina. Bom, então fica essa pergunta, né? Como será a volta dessas crianças, do professor? Então, como a Thaís falou ali, não vai ser a mesma coisa, né? Nós não iremos voltar como éramos antes, as crianças também vão retornar com um pouco de prejuízo, sim. Mas acredito, assim, que vai ser um passinho de formiguinha essa volta, porque vai ter que ter toda, principalmente para as crianças incluídas, elas vão ter que ter toda uma readaptação, né? De tudo aquilo que foi construído, porque há muito tempo eles fora da escola. Então, assim, a família ali vai ter que fazer junto, uma readaptação junto à escola. O professor vai ter que reavaliar como ficar essa aprendizagem, né, da criança, fazendo sondagens para saber como está, onde parou, da onde deve partir. Então, assim, vai ser um trabalho mais minucioso, vai ter que ser um trabalho mais detalhista, O ideal seria se o município já pudesse contar com essa equipe, né, multidisciplinar, com multiprofissionais. Nossa, isso seria uma grande realização enquanto, assim, pensando na qualidade, né, dessa inclusão dessas crianças. Porque se for ver, como foi falado ali, as crianças, eu tive várias crianças na educação infantil que eu iniciei lá quando eu estava com as crianças de 3 anos, crianças que foram encaminhadas com dificuldade na fala, e saíram da escola e não foram chamadas, né? Então, assim, o nosso sistema ali, a gente tem que repensar que maneira a gente pode fazer com que isso não aconteça, né? Então, assim, que nem eu assisto muitas lives, assim, onde lá tem alguns lugares fora do Brasil que se detecta, através de um laudo, uma criança com 3 meses que tem características autísticas. Então, tu pensa assim, que nem aqui no Brasil, às vezes as crianças vão ser diagnosticadas, algumas com 3 anos, mas assim, quando o autismo é muito acentuado, outras lá com 6 anos, ou vai para o fundamental. Então, pensa quantas janelas de oportunidades essas crianças perderam de serem, né, de serem desenvolvidas. E a gente tem que ajudar, a gente tem que proporcionar isso para eles, né? Então, assim, acredito que a volta vai ter que ser aos poucos, vai ter que ser muito ponderada. E acredito, assim, que a escola tem que trabalhar muito com a família, a gente tem que melhorar muito nossas, vamos dizer assim, nossas políticas públicas para que o município consiga voltar. Eu fiquei tão triste quando soube que o SEMAI fechou, assim, entre aspas, né? Porque ele está tendo poucos atendimentos, mas é uma perda muito grande para o nosso município, porque a criança, o nosso município, ele tem que ter um fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo é o que mais vai fazer os encaminhamentos para outros especialistas
né, que vai ajudar a detectar por que essa criança não está falando, daqui é porque o problema é na língua, ou se é algum outro transtorno, se é alguma outra dificuldade. Então, assim, essas equipes multiprofissionais, assim, fazem uma grande diferença. Né? Então, a gente tem que saber tentar, né, com que isso não prejudique as crianças. Infelizmente, prejudicou porque os laudos chegam tardios. Mas, enfim, assim, eu acredito que a gente vai ter que voltar, digamos, né, com o passinho de formiguinha, do zero. O professor vai ter que fazer uma reavaliação com essas crianças. Outro detalhe, assim, que eu acho, assim, que há muito equívoco naquela ficha que a escola preenche, aquela ficha da anamnese, que a escola preenche com as famílias. Eu acho que quem tem que preencher essa ficha é o professor. Ele tem que conhecer o seu aluno, né? A sua criança, se for educação infantil, quais são as limitações, como que foi desde a gestação daquela criança, para te saber como que tu vai proceder. Ali tu está conhecendo, né? A criança que vai ser sua, onde você vai ter que trabalhar, você vai ter que pensar nela individualmente. Ó, essa criança é assim, assim, assim. O que está faltando? Toda essa parte dessa avaliação que eu acho que ele ainda é muito equívoco, que eu vejo assim, pelo menos nas escolas que eu trabalhei, que eram as diretoras ou a coordenadora que preenchia, né? Claro que às vezes a família vinha fazer a inscrição, a matrícula da escola, nem sempre o professor daquela, que vai ser daquela criança está no turno, né? Mas acredito que teria então que marcar um outro momento, porque você tem que conhecer a sua criança, na sua essência, as dificuldades, que é ali que o pai vai, às vezes, vai contar realmente como que é, né? Porque às vezes tem pais assim que, às vezes, idealiza o seu filho e acaba não contando as dificuldades, mas é muito importante que o pai seja muito sincero nessa ficha da anamnese, porque o professor tem que conhecer o seu aluno, porque se você for o mais sincero possível, você vai conhecer essa criança e vai poder ajudá-la ainda mais a avançar. Né? Então, eu acho que fica a dica de que vamos ter paciência, cautela, principalmente com as famílias, e as famílias vamos ter cautelas com seus filhos, né? Não vamos deixá-los nervosos, ansiosos, se preocupando ali em preencher meramente a atividade porque tem que preencher, e sim se preocupar se realmente aquilo que seu filho está fazendo em casa é com qualidade, que ele está aprendendo realmente, e principalmente não fazer pelo seu filho, né? Se chega e diz, olha para a professora, meu filho não conseguiu fazer, vamos tentar de outra forma. Acho que é importante esse feedback, o professor, a família devolver, dar esse feedback para a escola ou para a professora, enfim, né, a pessoa que está entrando em contato ali, e realmente ser sincero, dizer, olha, esse tipo de atividade não deu para o meu filho. Né? Então, eu acredito que seja dessa forma para deixá-los mais tranquilos e que o nosso retorno seja, né, com muita calma, com muita cautela, né, e que a gente consiga atingir essas crianças, as famílias novamente, né, como deveria ser. Então, agradeço a todos pela oportunidade e fico à disposição, né, para outras conversas. Se quiserem me adicionar no Face, tirar dúvidas, perguntas, fico à disposição. Obrigada. Obrigada, Ana Lu, pela tua fala, muito importante. Muitos são os desafios, né, para melhorar a qualidade da educação. E esses desafios, eles estão postos, né? Mas eu entendo, assim, na Lu, Thaís, Adriana, que quanto maior a diversidade presente na escola, mais estratégias de ensino a gente tem, de acesso ao currículo, de oportunidade de participação e de protagonismo dos nossos professores, dos nossos estudantes e da comunidade escolar. Para ser, de fato, uma educação inclusiva de qualidade, para ser uma educação de qualidade, a inclusão ela é fundamental.
temos os professores e professoras que são aí nossos aliados nesse processo de construção, mas precisamos ir além, precisamos de condições de trabalho, nossos alunos precisam de atendimento especializado, precisamos unir o trabalho dos professores com os especialistas, mas isso só será possível quando tivermos aí no nosso país a educação como prioridade. Fica aí o nosso apelo, né, aos gestores públicos de que a nossa educação, nesse momento de repensar tantos procedimentos, que a nossa educação possa ter um olhar no que diz respeito a estar qualificando o processo da educação pública e que a gente possa garantir a qualidade com condições de trabalho, né? Porque, de fato, eu acho que são muitas as necessidades e as necessidades, elas acabam sendo do tamanho do desafio que está posto, inclusive, né? Se a gente tem desafios, mas também tem coisas que são primordiais quando se fala em educação pública de qualidade. Gurias, o meu grande abraço, muito obrigado, gratidão por essa noite de trocas. A nossa comunidade aí que nos acompanhou, muitos professores, pais de alunos, interagindo com a nossa live de hoje. Gostaria de lembrar que o espaço Chão da Escola é um espaço que é de vocês. Todos são convidados a vir dar o seu recado, a estar participando das lives, a estar sugerindo temas, que a gente possa fazer desse espaço, sim, um espaço de fala da classe trabalhadora que vivencia aí o dia a dia da educação pública. Os comentários que não foram postos, depois a gente vai estar lendo, vai estar respondendo. Chayane, Bárbara, Sérgio, um grande abraço para vocês. Professora Elda, professora Giovana, muita gente esteve com a gente hoje nessa noite. Vera, beijão, querida. A tua angústia, Vera, é a nossa angústia, viu? É a nossa angústia. Somos solidários. De fato, pensar em educação de qualidade gera muito. Que a gente possa fazer com que as nossas angústias virem esperança, né? Como Paulo Freire diz, vamos esperançar, né? Acho que esse é o nosso grande desafio nesse cenário que está posto. Passo Fundo está aí com uma bandeira vermelha, então fica o nosso recado aí para a comunidade. Vamos nos cuidar, né? Vamos cuidar uns dos outros. Todos que podem ficar em casa, fiquem em casa. Isolamento hoje é a única medida que a gente tem para combater esse vírus que está posto. Então, vamos aí tomar o cuidado com a nossa saúde, com a saúde do outro, né? Ninguém gostaria de estar vivendo essa situação, mas é o que está posto. Então, vamos lá, cada um fazendo a sua parte. Um grande abraço, um beijão para todos e que a gente possa estar se encontrando na próxima segunda-feira. Meninas, abraço para vocês. Fiquem na sala que é para a gente poder avaliar a nossa live. Um beijo para todo mundo e até a próxima segunda, às 8 horas da noite, no Espaço Chão da Escola.